Olá, tudo bem? Meu nome é Sil Novaes e hoje eu estou aqui no meu canal para falar um pouco para vocês sobre o que são barras, qual o efeito das barras que eu estou experimentando em mim. Ou então hoje eu vou dar um relato de como foi a percepção para mim, porque eu adotei essa ferramenta de Access Consciousness em fevereiro deste ano na minha vida, porque eu queria alguma ferramenta para eu experimentar, porque eu já venho de um processo de autoconhecimento e eu tenho algum conhecimento, só que eu não conseguia mudar minha realidade. Então esse ano eu pedi uma ferramenta para o universo que eu pudesse experimentar em mim e me colocar a serviço também para as pessoas. Então eu vou fazer um relato breve aqui do que são barras na minha visão, de como eu vejo as barras, de como eu experimento elas em mim. E também vou falar um pouquinho, um pouquinho aqui sobre as sombras, o que é sombras. É um lado da nossa psique, uma energia que está no nosso sistema mental, um sistema bastante complexo, né? Nós temos o nosso consciente, o inconsciente coletivo, e nós temos uma parte da psique também, que é o nosso lado sombra. Então eu vou explicar um pouquinho de cada coisa, mas eu vou aqui no meio do vídeo colocando isso a cada momento que eu for vendo necessário. Então primeiro, então eu adotei essa ferramenta de Access Consciousness. Eu sou facilitadora de barras de Access, eu dou o curso e também sou praticante, ou seja, eu corro as barras das pessoas. E eu ouço assim muita falação sobre as barras, né? Muitas pessoas comentando, porque é um modismo agora no Brasil, as barras, porque agora é milagrosa, não sei o que, enfim, muitos comentários positivos e negativos, enfim, cada um dá uma opinião. Então eu vou falar, gente, as barras realmente não é um processo milagroso. O que as barras faz nos meus olhos, como eu as vejo, né? É uma técnica que está há 30 anos nos Estados Unidos. Ela foi desenvolvida pelo americano Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness. É uma empresa americana de acesso à consciência, e as barras, ele teve essa canalização na década de 90. Então, alguma coisa, para ser uma coisa passageira aí, já tem 3 décadas, né? Então, o Gary disseminou isso por 176 países. Hoje nós temos o Access Consciousness, porque o Access Consciousness, ela é uma ferramenta de acesso à consciência, e a barras de Access é uma das ferramentas. Tem outras ferramentas também, né? Mas falando em especial das barras, ela não é um tratamento espiritual, não tem a ver com religião, não tem a ver com... Porque assim, ela usa a energia do nosso próprio corpo, porque nós somos energia, nós temos energias. Eu acho que todos já puderam comprovar, quando você toca muitas vezes em alguém, você leva um choque, ou num objeto. É a energia estática que estava ali, porque é a energia que está circulando o tempo todo no nosso corpo. Quando a gente resolve partir dessa realidade aqui, cessa essa energia, ela é interrompida, mas nós temos energia. Então, a técnica de barras, ela então as barras de Access, ela é um método, ela não é algo associado à religião ou ao espiritual, né? Um ritual espiritual, não é isso. Ela é uma técnica onde você toca 32 pontos na cabeça, e com os toques leves a gente vai
vai tocar. Esses pontos é relacionado a todas as áreas de nossas vidas, como saúde, relacionamento, trabalho, alegria, tristeza, dinheiro, enfim, todas as áreas da nossa vida, toda a realidade que a gente vive aqui. E quando a gente toca, o corpo de quem está recebendo é que escolhe o que vai ser liberado, o que vai trazer para a consciência, para a pessoa poder transformar e mudar a vida dela. Então, assim, não é assim, eu vou deitar hoje lá, alguém vai tocar 32 pontos na minha cabeça e eu vou acordar amanhã perfeita e maravilhosa. Não, ela vai promover um relaxamento que equivale a 2 horas de meditação. Então, quando acalma todas as nossas ondas cerebrais que estão lá no agito, você tem uma melhor percepção da realidade. Então, é isso que as barras faz, né? Então, aí você começa a observar tudo isso. Então, quantas sessões de barras eu preciso correr, Sil? Quanto você está disposta a acessar a tua consciência? Porque, assim, vamos dizer assim que teu maior problema que você acha que você tem é dinheiro. Você está com dificuldade com dinheiro. Eu não sei quantos pontos de vista você tem com relação ao dinheiro, quantas crenças limitantes, quantas sombras ali você está suprimindo em você, para eu te falar, corre 2, 10, 20, 30. O Gary fala, quanto você está disposto a olhar para você, a limpar tuas crenças, né? Então, às vezes, minha barra de crença tá desse tamanho. Então, eu não tenho como te falar, corra tantas. Eu sugiro para a pessoa correr pelo menos 4 sessões durante um mês, né? Uma vez na semana, para ela, porque com essas 4 sessões ela vai ter uma percepção do que a barra é. Porque é experimentar, não tem como a gente falar. Como eu estava dizendo, a energia, quando fala de energia, é a energia do corpo que vai usar, que a gente está usando para tocar esses 32 pontos na cabeça. Para você ter ideia do que eu estou falando, cada dedo nosso tem energia que equivale a uma pilha de 8 volts. Então, quando isso é tocado, ele vai desativar esse sistema ali que está correndo na tua onda e vai desacelerar. Por isso, você vai conseguir ter a percepção. Então, é isso que a barras faz. Não é um modismo, no meu interessante ponto de vista, porque realmente é uma técnica que funciona. Pensa você fazer um processo que te leva, que te dá a sensação de 2 horas de meditação. Quem aqui, dentro dessa realidade previsível, consegue fazer 2 horas de meditação? Quem tem a prática de meditação, se meditar 5, 10 minutos, realmente meditar, já tá no lucro. Então, assim, é uma ferramenta, assim, no meu interessante ponto de vista, de muita contribuição. Por isso que a maioria das pessoas que experimenta a primeira sessão de barras, elas relatam: nossa, eu tive a melhor noite de sono da minha vida, consciente, que eu tenho lembrança. Eu tive muita felicidade. Eu comecei a ouvir melhor. Então, assim, cada um relata uma coisa muito interessante, mas muitas pessoas relatam que conseguem dormir muito bem. É a primeira vez que ela tá lembrando dos últimos tempos aí que teve realmente uma noite de sono relaxante, porque realmente ela te traz esse relaxamento. Agora, é confortável, Sil, porque eu começo a correr minhas barras, eu começo a ter muitas percepções. Então, não vai ser confortável, provavelmente não. Por quê? Porque você vai enxergar antes do que você não enxergava. Então, quando a gente começa a ter acesso à consciência, a gente começa a ver o que a gente estava suprimindo, que é o nosso lado sombra, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho o que é essas sombras. Então, dentro do nosso processo mental, nós temos, assim, é muito complexo, né? Então, a gente fala, assim, só mais da superficialidade, mas nós temos lá
o que nós temos consciência do que a gente está alerta, vendo e vivenciando da nossa consciência toda, nós temos só 5%, como eu já disse no outro vídeo, 95% tá no inconsciente, a gente não tem acesso, por isso que é muito difícil a gente fazer uma mudança real na nossa vida, né? A gente não tem acesso. Pensa, você tem uma consciência de 100% e você tem acesso a 5%, então você não se conhece. Nós não nos conhecemos. Então, e ainda dentro do nosso processo mental, nós temos uma energia psíquica que chama sombra. O que é essa sombra, Sil? Sombra é tudo que foi reprimido em nós. Então, assim, tudo que é feio, o que julga, que nos ensinaram que era feio, ciúmes, inveja, raiva, enfim, todas essas coisas. Ai, não pode sentir isso, ai, você não pode pensar isso, ai, você não pode, ai, isso, o que a gente faz? A gente vai suprimir isso num lugar, e esse lugar chama sombra. Então a gente suprime tudo isso, a gente esconde, e toda vez que isso quer vir à tona, a gente não deixa, porque é feio, porque alguém disse que era feio, que não podia, que não... Então a gente deixa. Só que lá na nossa sombra não tá só isso que a gente quer esconder, que a gente não tem, né? Que a gente quer mostrar aqui que nós somos perfeitos e maravilhosos. Eu não faço isso, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúmes, eu não tenho raiva, né? Eu não quero que o outro morra. Tudo isso são emoções que a gente suprimiu lá. Só que elas ficam lá, mas elas ficam vindo à tona. E a gente suprimindo. A gente não deixa vir à tona. Ou a gente quer esconder, é tão natural pra gente ficar suprimindo que a gente nem percebe. Mas suprimir essas sombras seria como se você tivesse dentro de uma piscina. Agora você pega uma bola bem grande e tenta segurar a bola lá embaixo, na piscina. Você segura por alguns segundos, ela vem à tona. A sombra é a mesma coisa, a gente tenta esconder, mas ela vem à tona o tempo todo. Então, assim, como que eu posso perceber isso, se o que eu tenho essa tal dessa sombra, e como como eu posso observar isso, né? Porque se você quer entrar no autoconhecimento, você vai ter que se observar. Senão, não tem como você se conhecer, se você se negar o tempo todo. Então, toda vez que eu observo algo em alguém, um defeito, ou até mesmo uma qualidade, e aquilo me irrita profundamente, ou me toca profundamente, que eu admiro aquela pessoa, eu tenho em mim reprimido, entendeu? Então, toda vez que aquilo me irritar no outro, por quê? Porque se eu, então, quer dizer que eu vou ver o outro lá matando alguém e vou achar aquilo bem normal? Não, não é isso. É que assim, quando essa sombra em você já está trabalhado, aquele defeito do outro não vai ser um julgamento para você. Você vai compreender que aquilo é algo que a pessoa tem ainda, não foi superado, trabalhado nela, só que aquilo não vai te dar raiva. Então, por exemplo, uma coisa que me irrita muito, que eu vejo no outro, eu tenho algo suprimido em mim. Essa é uma dica para você olhar o que está certo em mim sobre isso que eu não estou percebendo, e se eu percebesse mudaria tudo. Só que quando você tem essa informação, você não pode ficar apontando para o outro, quando o outro se irritar com algo lá que você observa a cena, ficar apontando, você tem uma sombra aí, porque às vezes o outro não está disposto ainda a olhar para a sombra dele, porque a gente olhar para a nossa sombra é um processo dolorido, né? Porque o que você julgava que o mundo que era injusto, que as pessoas que te faziam mal, e você vai estar vendo que você que tem aquilo. Então, é doloroso a gente observar isso, por isso que o trabalho de acesso à consciência, por isso que o trabalho de se observar e querer crescer é muito difícil, não é uma tarefa fácil, senão todo mundo já era
evoluído e todo mundo já era amadurecido, né? Porque nós temos partes em nós que já são adulta, que já é acolhido em nós, por nós, e tem coisas que nós somos completamente infantilizados e somos capazes de fazer cenas que você fala, gente, eu não acredito que sou eu, como eu fiz isso? Porque aquela parte de você ficou presa a algo que foi importante na tua vida e você não amadureceu, né? Que a gente chama de síndrome de Peter Pan, que é a recusa de querer crescer e amadurecer. A pessoa prefere ficar infantilizada. Então, essa é a parte, só tô dando uma pincelada aqui, que é a sombra, né? E essa sombra, lá não tem só o que a gente quer esconder do mundo, que a gente não tem. Lá também está reprimido o nosso potencial, a nossa capacidade. Então, muitas vezes a gente não consegue acessar determinado sucesso, determinada sonho, realizar determinado sonho. Por quê? Porque o nosso potencial que a gente tem que usar está lá embaixo de alguma coisa que a gente está suprimindo. E a gente vai ter que trazer isso à tona, olhar para aquilo, acolher em nós, para poder emergir aquele potencial e ficar disponível para a gente utilizar ele. Então, na sombra também tá muita coisa boa. E a sombra não é uma coisa assim que você extermina ela da tua vida. Por quê? Porque ela é uma energia psíquica. O tempo que a gente tá gastando suprimindo essa energia aí, escondendo, fingindo que a gente não tem aquilo, você tá gastando energia do teu potencial, a energia que você poderia estar criando mais, a energia que você poderia estar fazendo pra você. Aí chega no final do dia, você tá esgotado. Chega no final do ano, você fala, meu Deus. Por quê? Porque você tá usando a tua energia vital para suprimir essa sombra, para esconder o que não tem como, porque ela vai estar vindo à tona o tempo todo. Se você se nega a se olhar, a se enxergar, você vai ver no outro. Então, como eu já disse, tudo que você vê no outro que te dá uma emoção muito forte de irritação, pode olhar para você, porque tem algo ali que tem ressonância com você. Então, toda vez que isso acontecer, você pode perguntar o que está certo em mim sobre isso que eu não estou percebendo, e se eu percebesse, mudaria tudo. Esteja disposto a receber essa resposta e também esteja disposto a ser generoso e paciente com você, porque às vezes, quando a gente vê, dá muita raiva da gente. Então, a gente tem que ter amorosidade com a gente, paciência, né? Então, voltando aqui para as barras, que eu falei para vocês que eu sugiro sempre, eu corro barras das pessoas e eu sempre sugiro que elas façam pelo menos 4 sessões, uma vez na semana, durante um mês, para ela observar o que ela tá tendo de percepção nela, né? Porque abre. Tem gente que faz 4 sessões e fala assim, eu não quero mais isso. E eu falo, ai, por quê? Ai, Sil, porque esse negócio de enxergar aí, eu não quero enxergar mais. Tem coisa aí que eu não quero ver, que eu vou ter que tomar determinadas providências que eu não estou disposta a tomar providência. E eu não quero mais. Eu só respeito, porque o meu trabalho é facilitar a consciência e não convencer a pessoa daquilo, porque ela só acessa o que ela quer e ela vai enxergar o que ela quer. Agora, quando você vê, você vê, não tem mais como fingir que não tá vendo, né? Porque as barras, no caso, você não precisa acreditar nelas, porque não é uma coisa que precisa se acreditar. Correu as barras, minha querida, sinto muito. As vendas dos teus olhos estão se abrindo. E se você se recusar a se enxergar, então não corra as barras, porque realmente ela é uma ferramenta que funciona. Então, assim, eu sempre pergunto para as pessoas me relatarem qual é a percepção que elas estão tendo. E eu comecei a correr minhas barras desde então, desde fevereiro. E eu tô observando que parece que as pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia estavam menores. Falei, gente, mas que estranho. Parece que fulano era tão alto e parece que não tá mais tão alto. Eu falei, não, eu devo estar doida, né? Nada a ver. Aí,
Quando foi um dia, eu saí e encontrei uma amiga que eu não via ela há uns 5 anos. Aí eu falei, olha, parece a minha amiga Miriam. Eu falei, não, acho que não é ela não, ela tá muito baixinha pra ser ela. Gente, quando eu olhei direito, era ela. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi tão, minha reação foi tão espontânea que eu falei, Miriam, amiga, você era tão mais alta, por que você tá mais baixinha? Ela disse assim, eu não tô mais baixinha, eu tô da mesma altura. Aí eu, lógico, claro, né, não tem como ela ter diminuído tanto que eu iria observar assim, né. Eu convivi com ela anos antes, né. Falei, acho que eu tô doida mesmo, tem algum problema aí. E ok, né, não observei, não segui minha vida. Eu sou fisioterapeuta e eu faço atendimento em domicílio. E aí, eu fui atender uma paciente, mas essa paciente em especial, ela tem a maca dela. Então, assim, como eu atendo em domicílio, eu levo a minha maca para atender as pessoas. Essa paciente minha tem a própria maca dela. E eu fui, tinha umas 3 semanas que eu não a atendia, e eu fui lá atender ela. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, Sil, vai entrando lá na salinha de massagem, que eu vou só tomar uma ducha rapidinho e já vou aí. Eu falei, tudo bem, então. E eu entrei pra salinha, gente. Quando eu entrei na salinha, vocês não vão acreditar, a maca era muito, muito baixinha. Falei, meu Deus, está certo em mim sobre isso que eu não estou percebendo. Porque assim, eu tava observando as pessoas que parecia que estavam mais baixas, mas eu falei que eu tava doida, que não tinha nada a ver. Agora um objeto. Aí eu falei, não, era tão incrível a minha percepção que eu falei, não, deve ter regulador e a minha amiga regulou e abaixou, né? E eu tô percebendo, eu fui olhar, não tinha, gente, era uma maca mais antiga, ela não tinha regulador. E aí eu falei, ok, mas ela tá muito mais baixa, não é um pouco baixinha, é muito. Aí eu fui lá no banheiro dela, que ela tava tomando uma ducha, eu falei, querida, você cortou as pernas da maca? Eu falei, gente, eu não tô doida? Ela falou assim, não, Sil, ué, é a mesma maca que você me atende há 4 anos. Falei, ok. Agora o universo nós vamos ter que conversar, porque ou eu tô doida, ou eu tenho alguma percepção que eu não estou me recusando a ver. E aí foi que me caiu a ficha, assim, de que na realidade a maca não tinha ficado menor e nem as pessoas tinham diminuído. Eu tinha um ponto de vista, uma crença de que eu era muito pequena. Eu era muito pequena. Sabe a criança que é tão baixinha que ela enxerga tudo gigante, tudo enorme? Era assim que eu me via. E só que eu não tinha consciência de que eu tinha esse ponto de vista. Mas esse ponto de vista aí, gente, é tanta coisa que está envolvida. Você se sentir menor, você está menor, teu mundo é menor, tudo é pequeno. E eu comecei a correr minhas barras e abriu isso, tirou essa venda dos meus olhos e eu comecei a enxergar as pessoas realmente do tamanho e os objetos do tamanho real deles. E eu me alonguei internamente, porque eu também comecei a me enxergar que eu cresci, que eu amadureci. Aquele meu lado que estava infantilizado, aquela minha sombra que eu tinha suprimido, veio à tona pela técnica das barras. E aí eu comecei a enxergar a realidade, realmente, como ela era, as coisas, o tamanho das coisas. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu falei, gente, que interessante. Então, assim, eu reclamava que o dinheiro não entrava na minha vida, que eu não conseguia prosperar, que parece que tudo era muito difícil. Agora me fala, como que você vai ter algo maior se você mora numa casinha desse tamanho, se você se acha desse tamanho? O que vai entrar lá? Tudo pouquinho. Não tem como. Não tem. Se você se acha que mora dentro de uma casinha de boneca, como que vai entrar uma mesa de adulto? Como que vai entrar coisas que cabem numa casa grande? Eu estou falando psicologicamente, falando, né? Porque a nossa realidade,
O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então não tinha, mesmo que o universo me mandasse, eu falava, não cabe, eu não posso receber. E eu ficava tentando achar isso tudo fora, onde que estava o erro, onde que estava, e na realidade era só um ponto de vista, né? Uma crença, uma sombra que eu estava lá suprimindo, que eu me achava pequenininha, mas eu não queria admitir isso, que esse aspecto meu psicologicamente não tinha crescido, por isso eu via tudo enorme. E eu só percebi que eu via tudo enorme quando eu comecei a enxergar que estava tudo do tamanho normal. Então, assim, isso é uma crença limitante, isso é uma sombra que eu escondi quantos anos, né? Eu descobri agora, 40 anos, 43 anos suprimido isso em mim. Esse aspecto psicológico que não tinha crescido em mim. E a barra me trouxe. Então, assim, realmente ela é uma ferramenta de muita contribuição que faz você enxergar o que, às vezes, a gente leva uma vida e não enxerga. Então, realmente é uma ferramenta de muita contribuição. E eu sou muito grata. Então, assim, depois disso, foi tão incrível depois que eu tive esse insight, assim, que é lógico, você traz para a consciência e depois você começa a se trabalhar ali em cima dessa nova realidade que você vai escolher. Então, eu percebi que eu tinha um mundinho muito pequenininho e agora abriu isso, né? Ok. Então, foi tão interessante que, assim, há muito tempo que eu queria trocar meu carro. Aproveitar para falar isso, que foi muito interessante, foi em seguida, assim, dessa percepção. Eu fiz o fundamento nesse meio termo aí, de ter observado isso, e logo depois eu fiz o fundamento, que é um curso avançado de Access Consciousness, que me trouxe muita luz também, e me deu muita ferramenta para eu desenterrar minha coragem e falar, vamos, Sil. Então, assim, há muito tempo eu queria trocar meu carro. Eu, como atendo em casa, eu tinha um carro sedã, um carro hatch, né? Um carro mais compacto. E eu queria, e como eu carrego um monte de coisa no carro para o meu trabalho, maca, produtos, etc e tal, aparelho, eu precisava de um carro sedã para ter mais espaço no porta-mala, né? Só que eu não conseguia trocar meu carro. Eu achava que eu não tinha condições, que eu não podia. E nem podia ter um carrão, né? Porque um carro sedã é um carro maior. E aí eu fiquei 11 anos, gente. Eu fiquei 11 anos com o meu carrinho, esse carro compacto. E eu queria trocar ele há muito tempo e eu não conseguia. Eu achava que eu não ia dar conta e etc e tal. Porque quando você tá na ideia infantilizada, né? Quando você se recusa a crescer, um monte de coisa é impedido aí, porque criança não dá conta, criança não pode se prover, criança não pode, ele tem que pedir, ele tem que vir de alguém, ele não é capaz de fazer por si, né? Porque é criança. Por mais que você já tenha 43 anos e você tenha esse aspecto psicológico seu infantilizado, você vai agir assim, né? E o pior, você vai usar um monte de falsetas aí pra fingir que é o mais adulto da galáxia, né? Enfim, então é muito desperdício de energia para esconder algo, suprimir algo aí, então ter a sombra aí é... Então, o que aconteceu? Aí, quando foi em janeiro deste ano, eu tenho uma amiga que tem um carro, exatamente o modelo que eu queria, a cor que eu queria e sedã. E ela me falou assim, Sil, eu tô comprando um carro e agora em janeiro eu vou vender o meu carro. Por que você não troca o seu? Falei, ai, não posso, amiga. Fui lá fazer as contas, não dá, não posso, não consigo. Com o meu coração apertado e doendo, eu sou muito responsável, não posso entrar no financiamento, enfim, de jeito nenhum, não vou comprar seu carro. Aí ela falou, tá, falei, olha, com o meu coração apertado que eu vou dizer isso, mas pode vender seu carro, falei pra ela, né, isso foi em janeiro. E aí foi, né? Inclusive eu fiquei muito frustrada, porque eu queria muito trocar o carro dela era seminovo, única dona, o modelo que eu queria, o jeito que eu queria, tudo do jeito que eu queria, e eu não tinha capacidade, coragem de trocar aquele carro.
E aí, eu falei, ok, né? Falei, tudo bem, vou aguentar minha frustração e vou continuar. Quando foi em fevereiro, eu entrei no Axis, né? Eu adotei essa ferramenta. Então, eu tive mais uma fonte de renda, né? Porque eu vou aplicar as barras, eu tô aplicando as barras, eu dou curso, agora eu já sou facilitadora, então eu tinha mais uma fonte de renda. Então, assim, não tinha mais desculpas para eu não trocar o carro, certo? Aí passou abril, aí passou fevereiro, março, abril, né? Eu esperei experimentar as barras e ir vendo mesmo a ferramenta e tal. E foi. Quando chegou em junho, eu falei, Sil, o que está certo em você sobre isso que você não está percebendo de trocar esse carro? Agora sua renda melhorou, não tem mais desculpas, né? Falei, é verdade. Gente, ela pegou o carro dela em janeiro e até junho, ou melhor, julho, ela não tinha vendido o carro ainda. Não tinha vendido. E o meu carrinho, um carrinho compacto, eu tava com ele há 11 anos, que eu mesma, eu tirei ele zero da concessionária, mas fiquei 11 anos com ele. Tava com 181 mil quilômetros já, porque eu trabalho com ele, então ando muito, né? E aí, quando chegou em julho, lá pelo dia 28 de julho, mais ou menos, 26, sei lá, eu peguei e falei assim, ok, eu vou ver se eu tenho mesmo, se é a hora de eu trocar esse carro. Se esse carro for pra mim, vai dar certo. Aí eu cheguei no meu prédio e falei pro meu porteiro. Falei, meu querido, eu tô vendendo o meu carro. Se você souber de alguém, você me fala que eu vou pôr ele à venda. Ele falou assim, Sil, coloca lá num aplicativo aí que tem pra vender as coisas. Eu falei assim, olha, eu não vou pôr porque eu tenho medo, eu que vou apresentar esse carro, né? Aí ele falou, não, eu coloco no meu telefone e eu levo o carro pra mostrar. Eu falei, ok, então, sim, combinado, pode ser. E aí, gente, no outro dia, ele falou, então amanhã você traz seu carro que a gente vai combinar a hora que eu vou levar ele pra lavar e eu já faço as fotos dele pra colocar lá no aplicativo. Eu falei, ok. Aí no outro dia eu fui levar o carro pra ele lavar. A gente combinou a hora dele pegar o carro pra lavar. E chegou um amigo dele na portaria aqui do meu prédio. E aí ele falou assim, amigo, quanto que custa um carro, modelo tal, ano tal? Aí ele falou, não sei, tem que avaliar. Daí ele falou assim, Sil, vai lá mostrar o carro. Gente, eu fui lá mostrar o carro. Vendi meu carro, na hora. Aí eu falei, oi? Falei, calma, moço. Isso era na sexta-feira à noite. Eu falei assim, não, calma. Ele falou assim, você não vai vender? Eu falei, não, eu vou, mas só que eu tenho que ver se eu tenho score no banco, porque o valor do carro que eu quero é bem mais do que esse, eu vou precisar fazer um empréstimo no banco para poder pagar a dona do carro que eu quero comprar, né? E aí, ele falou assim, Sil, eu tenho um amigo que é dono de garagem, você não quer que eu peço para ele ver o financiamento para você? Eu falei, sim, por favor, eu quero. E aí ele pediu pro amigo dele, né? Isso foi na sexta. Na segunda-feira ele pediu pro amigo dele ver. Gente, saiu o financiamento do carro e eu vendi meu carro em um dia. Um dia, minha amiga com o meu carrão lá, né? Que agora é meu, ficou 6 meses. O carro dela seminovo, com tipo 40 mil quilômetros rodado. E não vendia. Então, assim, quando eu limpei esse ponto de vista em mim, quando eu cresci, eu consegui trocar o carro do modelo que eu queria, da cor que eu queria e com o porta-mala que eu queria, porque eu precisava realmente de um carro sedã para carregar minhas coisas. Então, assim, é muito bacana a contribuição de quando você limpa a crença, como transforma. Quer dizer, em questão de meses eu tinha certeza, eu falei, pode vender seu carro porque não é pra mim, eu não dou conta. E só em questão assim de tão pouco tempo que eu limpei o meu ponto de vista, eu permiti o carro entrar na minha vida, né? Pra você ver como um sistema de crença aí, como ele prende a gente. E a gente acha que não, mas
É incrível, incrível mesmo. Então, assim, quer transformar a sua vida? Vem comigo, vem conhecer as ferramentas de Access Consciousness. Realmente são ferramentas que eu estou experimentando em mim e realmente está transformando a minha vida. E eu estou só grata, e cada dia eu acesso outras crenças e outras sombras que eu estava ali tentando suprimir em mim, e realmente usando as ferramentas ela está sendo de muita contribuição, porque não é só a técnica, são os processos verbais que a gente usa diariamente, e realmente ela vem e transforma. Tá bom? Então hoje é o vídeo que eu queria falar para vocês. Gratidão. Meu nome é Silvane e eu sou facilitadora de consciência e facilitadora e praticante de barras de Axis. Gratidão.